aquilo que faz com que o homem, os meninos acreditem que as mulheres são inferiores a eles, tem que dar um basta nisso. Precisa acabar com isso. Não dá mais para aceitar que isso seja natural. Nós somos da comunidade. Nosso trabalho, se alguém pede uma informação, que você saiba orientar a pessoa adequadamente para que ela vá direto onde ela precisa ir. Rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Serviços não especializados. A rede, elas são pontos de apoio que são espalhados por um território, que são pensados por uma gestão de política pública para atender grupos vulnerabilizados de pessoas. As mulheres, elas vão acessar a rede das maneiras mais diversas possíveis. E por isso que é muito fundamental que os serviços eles estejam muito bem alinhados e preparados para atender as demandas de violência. A rede é ampla, composta pelos serviços especializados, pelo sistema de saúde e pelos serviços não especializados de atenção às mulheres. Eu trabalho no município da Grande São Paulo, por exemplo, que não tem serviço especializado. Então, assim, serviços especializados são aqueles que fazem o atendimento com expertise para a situação de violência com mulheres. Os não especializados, eles geralmente atendem vários casos, né? Não só mulheres em situação de violência, como outros casos também. Geralmente eles são a porta de entrada, né, para os serviços especializados. São os serviços não especializados: assistência social, CRAS, CREAS e SPVV, sistema de justiça, varas criminais, defensoria pública e ministério público, educação, escolas e universidades, segurança pública, delegacias comuns, canais de denúncia, Disque 100, ligue 190. Os serviços não especializados têm a função de realizar acolhimento e, quando necessário, o encaminhamento da mulher para outros serviços. Vamos entender um pouco como esses serviços funcionam e se comunicam, compondo a rede. Assistência social. Os serviços da assistência social são estruturados pelo Sistema Único da Assistência Social, SUAS. Suas trabalhadoras podem atuar em diversas áreas, e os principais serviços de referência, os Centros de Referência da Assistência Social, CRAS e CREAS, são portas de entrada importantes para o atendimento de vítimas de violência. Primeiro ela passa por um acolhimento com uma dupla, que é assistente social e psicólogo, né? Eles vão entender as principais demandas dela e podem direcionar para o atendimento jurídico com a advogada. Então, a advogada vai fazer a escuta dessa mulher a partir do que essa dupla, né, já identificou que pode ser uma demanda jurídica, para que ela não conte a história novamente, né, e vai fazer os encaminhamentos necessários, seja para a delegacia, se for o caso, ou para a defensoria pública. Dentro da assistência também, a mulher ela pode ter acesso, né, a mulher em situação de violência, a benefícios eventuais, como, por exemplo, o aluguel social, né, para a vítima de violência, e o auxílio alimentação, que é a entrega de cesta básica, né. Ela também pode ser inserida nos projetos de economia solidária, capacitação profissional também, né. Além disso, o Fundo Social pode auxiliar essa mulher com recursos que, por exemplo, se ela vai sair da casa, né, em que ela está, vai receber auxílio aluguel, ela vai ter que montar uma casa, muitas vezes ela não tem móveis, ela não tem roupas, então esses serviços também podem dar esse suporte para ela. As articulações com a rede, elas vão sendo feitas a partir da manifestação de desejo da usuária, né? Então, por exemplo, quero voltar a estudar, então a gente faz essa articulação com a educação. Sistema de justiça. Todos os órgãos do sistema de justiça, mesmo os não especializados, devem realizar atendimento às mulheres que sofreram ou sofrem violência. Esses serviços são importantes para casos de denúncia de violência, solicitação de medida protetiva e temas como guarda de filhos, pensão e pedido de divórcio. Educação. As escolas e universidades são espaços importantes de identificação de casos de violência doméstica e familiar e essenciais na construção de estratégias de prevenção da violência. Acho que os espaços de revelação de violência, eles acontecem principalmente na escola, né? Crianças e adolescentes vão todos os dias para a escola e lá eles podem contar para a professora ou para alguém de confiança sobre situações específicas que eles passam de violência, que os professores sejam capacitados para reconhecer esses sinais, né?
sinais físicos, sinais psicológicos e possam fazer a intervenção. Mas assim, eu penso também que tem que ter uma política pública dentro da escola que faça esse enfrentamento, né, e essa prevenção desde cedo, né? A gente tem uma lei agora para trabalhar a Semana da Violência contra a mulher, criança, adolescente e gênero, né? E também ela se estende de uma forma transversal no currículo escolar. Então, assim, não é só uma semana no ano que vai resolver isso, né? Então, ela tem que atravessar todas as disciplinas do currículo para que a gente consiga, de fato, fazer esse enfrentamento. Às vezes, uma mulher que esteja, por exemplo, em situação de cárcere privado, só vai poder sair para buscar o filho e vai ser a única possibilidade dela sair. E daí, na porta da escola, ela vai dizer, olha, eu tô sofrendo violência doméstica, eu só posso sair para buscar o meu filho, me ajuda. Ou não isso, mas o filho vai dizer, olha, a minha mãe tá rolando alguma coisa estranha em casa. E daí a escola precisa estar atenta a esse tipo de demanda. Segurança pública. Quando não houver delegacia especializada, qualquer delegacia comum de polícia deve realizar atendimento. Mas lembre-se, o boletim de ocorrência, BO, não é obrigatório para receber atendimento na rede. A articulação em rede depende de investimento público em estrutura e disponibilidade de serviços, orçamento e qualificação de suas profissionais. Então, as barreiras comportamentais também de outros atores da rede, né, de não compreender a complexidade da situação da mulher em situação de violência, né, muitas vezes revitimizar, desqualificar o discurso dessa mulher e também os equipamentos públicos que não estão disponíveis ali, como, por exemplo, os serviços especializados, né, então tem uma expectativa de que o serviço não especializado vai atender como se fosse um serviço especializado, né, e isso gera, no caso, né, para os trabalhadores, uma frustração de não poder atender essa mulher nessa totalidade, né? Então, essa lacuna que fica do poder público em ofertar esses equipamentos, ela gera, né, o maior prejudicado é a mulher, que ela muitas vezes não se sentindo parte do serviço e não vendo muitas portas para que ela possa sair do ciclo de violência, ela retorna às vezes para esse agressor. E a gente precisa apontar isso para que o poder público possa investir nesses equipamentos. Os serviços, as instituições, elas estão aí e elas representam o Estado, né? E quem é o Estado? O Estado, ele tem características fundantes e estruturantes que são profundamente racistas, misóginas, cissexistas, capacitistas. E ontem eu aprendi um termo novo que eu achei muito importante, psicofóbicas. Quem é louco e quem é normal, né? Quando eu ouço as pessoas dizendo é um serviço de portas abertas, eu fico me questionando, sabe? Essa porta tá aberta, mas tá aberta para quem? Quem acessa a rede? Se a gente pensar que toda mulher vítima de violência ela tem que ter um tratamento universal, a gente até impede, né, a construção de políticas públicas voltadas para o atendimento às mulheres. Então, a gente precisa entender esses recortes raciais, né, de gênero, raça, principalmente para as mulheres negras e indígenas, né. Do ponto de vista do trabalhador, elas têm o mesmo acesso, né, o acolhimento, né, sempre é o mesmo. Agora, existe uma rede que muitas vezes não tem capacitação para entender essa situação, mas são as que mais chegam aos serviços, né, são as mulheres negras. Em Mariporã, a gente observou aqui os casos de violência doméstica que iam por demanda espontânea, que a gente diz, as mulheres que iam buscar o serviço, estou sofrendo violência doméstica, eram de mulheres brancas. Eram de mulheres que, assim, apesar de estarem em situação de vulnerabilidade de risco, elas tinham algum grau de empoderamento, minimamente, sabe? Elas tinham alguma crítica, né? Elas conseguiam se ver na situação de violência. As mulheres negras, geralmente, elas vinham por via dessa subnotificação. Assim, por exemplo, elas vêm por meio da ficha do SINAM, ou elas vêm por meio de uma denúncia do Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar recebe uma denúncia de que a criança está sofrendo algum tipo de suspeita de maus tratos, ou de violência, aí o Conselho Tutelar chega e percebe que essa mulher também pode estar sofrendo algum tipo de violência. E as mulheres transexuais, durante todo o tempo que eu estou em Mariporã, eu atendi 2 mulheres em situação de violência doméstica.
o que a gente sabe que é um dado super irreal. E as imigrantes tinham outros agravos, né, culturais mesmo. A questão da fragilidade dos vínculos empregatícios, a própria discriminação, né? Mulheres trans e travestis, elas pouco acessam esses serviços, né? Por exemplo, no nosso caso, nós estamos realizando um trabalho de sensibilização para que elas possam entender que esse serviço também é para elas. No serviço público, as barreiras arquitetônicas para atender mulheres, né, com deficiência, é menos recorrente você ter barreiras, né? Você tem rampas para que elas possam acessar, mas, por exemplo, você não tem uma pessoa para fazer intérprete de Libras, né? Você não tem nenhum material em braille, você não tem profissionais que trabalham com outros, que falam outros idiomas. Então, assim, essas mulheres muitas vezes elas deixam de aparecer no serviço porque elas entendem que aquilo não vai ser para elas. Teve um caso de uma mulher que estava em situação de rua e os serviços em São Paulo se negavam a atender essa mulher porque ela estava em situação de rua. Porque a violência doméstica só acontece dentro de casa. A violência doméstica é um fenômeno de gênero, né? E ele vai acontecer em qualquer ambiente. O papel da sociedade. A questão é, a gente precisa conscientizar a população da importância do desenvolvimento social, não da assistência social, desenvolvimento social. Como a gente vai pensar a sociedade junto, de maneira coletiva, pensar acesso à cidadania. Nós fazemos aquele trabalho preventivo. A gente vai para os territórios conversar com a população, né, com homens, mulheres, adolescentes. Eu particularmente acredito muito na força da informação. Homens e mulheres precisam saber. Essa não é uma missão só das mulheres. Essa missão é nossa. Essa missão é da sociedade. Sabe, desconstruir o machismo e o patriarcado que mata as mulheres todos os dias. É uma missão humana, né? Tem que ser universal. Quando as PLPs elas estão fazendo o curso de PLP, não só em São Bernardo, como nos outros municípios também do Grande ABC, São Paulo e outras regiões, durante o curso, quando chega mais ou menos de julho, agosto, nós levamos as alunas para fazer visitas aos serviços do município, que cada município oferece. A gente passa a conhecer os serviços que a gente não tem assim muito acesso, tipo a representante do IML, a parte que é da prefeitura, que é a parte de assistência social da prefeitura faz parte, defensoria, juíza, promotora de justiça, nós PLPs, a parte de saúde também, que é muito importante. E nessa rede, os casos que eles vão comentando, você vai aprendendo. Para quê? Para encaminhamentos. Porque eu não sou funcionária da prefeitura, então nosso trabalho é quando surge uma pergunta, você saber dar a informação certa para não ter ali aquele atendimento correto. O importante é que nós, como da sociedade civil, que nós somos da cultura popular, né? Nós somos, assim, educação popular, e entrar na rede. Porque é importante, por exemplo, eu participo da rede, mais uma colega. Então, eu levo para o grupo, que eu sou da coordenação do curso, eu levo para a coordenação as informações que eu tenho naquela reunião. A gente procura mostrar isso para a delegada, para o promotor de justiça, para a juíza. Então, a rede nos dá essa luz para que a gente faça a coisa correta. Essa rede de enfrentamento, ela no geral, né, saúde, educação, habitação, segurança pública, ela é muito importante porque ela salva vidas, né? Salva a vida das mulheres. Em caso de violência contra as mulheres, ligue 180, Disque 100 ou ligue 190. Tem que valer nossos direitos com amor e com prazer. Tem que valer nossos direitos com amor e com prazer. Tem que valer nossos direitos com amor e com prazer. Tem que valer nossos direitos com amor e com prazer.